Boa noite, tudo bem com você? Sou a Maísa, sou professora e aqui nesse perfil falo de mal-estar docente e gestão de sala de aula. Nessa live excepcional de terça-feira temos um convidado, Fabiano, advogado, e nós vamos falar sobre a violência contra professores, um desafio a ser enfrentado. Chamei o Fabiano aqui, deixa eu ver se aqui. Acho que agora eu consegui aceitá-lo. Vamos aguardar um pouquinho para dar certo. Oxi, não tá dando certo. Eu estou aceitando, Fabiano. Olá, Jamile, boa noite. Não sei o que está acontecendo. Esperar ele aceitar. Ok. Boa noite, Paulo, Ivanildo, Antônio, Bug. Eu nem consigo, eu tô botando aceitar toda hora, Fabiano, tá? Mas não tá funcionando. Uhum. Vou te convidar. Agora eu tô mandando um convite para você. Ver se dá certo. Funcionou. Tá cortando a minha cabeça pela metade, será aí? Esse cabeção? A gente pode Agora, fazer bullying com auto-bullying, né? Molecada eu não pode, faço sem não. medo. Aqui não tem problema, não. Oh, obrigada, boa noite, Fabiano. Mas que A gente, bom, que bom falar com você novamente, hein? igualmente, estou muito contente com essa sugestão, né, do assunto. É um assunto que é muito necessário que a gente fale, e o objetivo da sua presença aqui, eu já estive lá no seu perfil, a gente falando sobre a temática, e agora, com uma temática um pouquinho mais delicada, acho que podemos dizer assim. O objetivo é ajudar professores a se reconhecerem enquanto parte do problema e como parte da solução, não é? Perfeito. Bom, obrigada a todos que estão chegando aqui, já tem bastante gente, sejam bem-vindos. Nós temos o objetivo de falar, dar algumas orientações no viés jurídico, por isso o convite do Fabiano aqui. E quem tiver alguma dúvida e quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. A gente pretende levar essa conversa aqui no sentido de uma orientação simples, clara, direta a respeito da temática, ok? Bom, vou deixar o Fabiano se apresentar rapidamente e convidá-los também para segui-lo, seguir o perfil, também adquirir o e-book dele, que é voltado para esse tema, para a defesa dos professores, né, Fabiano? Perfeito. A Maísa, ela trabalha com é, como você lidar com os impactos negativos do mal-estar docente, né? Então, esse é o foco de trabalho da Maísa. E o meu foco de trabalho enquanto professor e advogado é orientar, ensinar, posso utilizar esse termo sem dúvida, ensinar os professores como que eles devem agir para se defender dos diversos problemas no ambiente escolar. O nome do meu livro que eu estou trabalhando no momento é Manual Jurídico do Professor, Saiba Como Se Defender. Ou seja, bem direto e reto. E aqui nessa live a gente vai tratar justamente sobre alguns pontos dessas questões de violência, como que nós, professores, precisamos nos identificar como vítimas e, principalmente, agir da maneira correta no sentido jurídico para que os responsáveis pelas agressões, Maísa, eles sejam responsabilizados. Aí você vai falar de um outro aspecto, né, que é a sua área, porque a gente sabe que o mal-estar docente, como o próprio nome diz, primeiramente tem a ver com o nosso estado de ânimo, mas ele também tem um impacto jurídico que a gente precisa atacar tanto a questão mental, psicológica do professor, mas também a parte legal. Então, acho que é isso aí. E principalmente, né, Maísa, parece que está sendo monotemático
o tema da violência dentro da sala de aula, né? Eu vejo no seu perfil e no meu como que o pessoal compartilha esse tipo de matéria. Não é porque a gente quer falar sobre isso, é porque todo dia tem muito desse assunto. Pois é. Às vezes fica até chato, né? Parece uma coisa que a gente está procurando, mas a gente não está procurando. A gente recebe isso o tempo todo. Eu tenho muitas, mas inclusive ainda estou lá tentando zerar as mensagens do pessoal que manda muita notícia. E às vezes a gente recebe de um município específico que a gente aqui nem teria contato. Mas as próprias pessoas, os próprios professores da região acabam trazendo a notícia para a gente e a gente acaba vendo que é uma coisa diária. E quando sai na mídia, né, aqui no caso nas redes sociais seria uma mídia alternativa, acredito que podemos colocar dessa maneira, é porque aquilo ali é um sintoma, né, de algo que aquilo ali é como se fosse assim a ponta do iceberg, explodiu alguma coisa, quando na verdade aquilo ali já se tornou algo mais corriqueiro do que deveria. E, infelizmente, essas notícias são diárias. São diárias agora, o que eu considero, Fabiano, um ponto meio ruim, né? Mas meio positivo. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de externalizar para a sociedade esse problema que já está crônico internamente. E isso pode ser uma oportunidade para que os professores tomem a coragem de se posicionar, e é o grande X da questão, onde nós vemos que, apesar de termos acesso à informação da violência contra os professores, apesar de vivenciarmos diariamente essas questões, ainda falta uma, uma identificação do professor enquanto parte dessa solução, como comentamos, acredito eu. E nesse sentido, muitos vêm perguntar, mas nenhuma lei protege o professor, a gente não tem um estatuto, realmente a gente não tem um estatuto do magistério, nós temos mudanças a serem feitas que a gente acredita no LDB, não, perdão, no ECA, e nisso você também vem com aquela sugestão da petição de alteração para a alteração do ECA, a gente vê que há uma falta de responsabilização das famílias, nós vivemos uma crise de sociedade, uma crise da família, uma crise na educação, e todos esses problemas que a sociedade já está vendo, ele desemboca na sala de aula, e o profissional que lida diretamente é o professor. Daí nós vemos situações absurdas, absurdas, inimagináveis, impensáveis de violência diária, e os professores ainda ficam naquela, não vai dar em nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho que fazer nada. E aí onde entra a sua orientação, né? Que não é bem assim. Então, nesse caso, você poderia esclarecer esse ponto em relação a essa crença dos professores de que, eu estou aqui, eu não posso fazer nada, e se eu tentar fazer alguma coisa, não vai dar em nada. Juridicamente funciona assim? Uma Inclusive, agora, alguns vídeos para trás aqui, depois o pessoal que está nos seguindo aqui, se quiser pode olhar, eu fiz 2 vídeos provocativos, aqui e lá na rede vizinha, diante dessa quantidade ali. O primeiro vídeo, ele tá o título assim: qual a lei que autoriza o professor a apanhar dentro da sala de aula? Eu fiz o título bem provocativo. Aí para deixar os colegas comentar. E ali você começa a ver, não tem lei, é o ECA, é isso, é aquilo, é a Secretaria de Educação. Aí, no dia seguinte, ou foi no mesmo dia à tarde, eu peguei e gravei o outro vídeo, né? Eu utilizei o seu vídeo que eu tinha postado aqui, né, que o professor ele não deve aceitar a agressão e fingir que nada aconteceu. Eu usei o mote, o gancho que você explanou naquele vídeo para ver. Se não existe nenhuma lei que autorize o professor a apanhar dentro da sala de aula e fingir que nada aconteceu, por que o professor continua apanhando, continua sendo agredido e continua agindo como se nada tivesse acontecido? Aí, nesse segundo vídeo, né, que eu provoco novamente os colegas para fazer o comentário, eu percebo um problema muito grave, Maísa, da nossa categoria. Ela tem um fundo histórico, não cabe a gente trazer aqui, mas se você voltar lá naquele vídeo, ou qualquer colega que está vendo essa live aqui,
voltar naquele vídeo, você vai ver que nós, professores, nós temos uma mania de estar terceirizando todos os nossos problemas. Você vai ver nos comentários que o pessoal vai falar assim: é culpa do diretor, é culpa do coordenador pedagógico, é culpa dos pais, é culpa da sociedade, é culpa do departamento de educação, é culpa do presidente, é culpa não sei de quem. Mas ele não percebe que o próprio questionário do vídeo, Maísa, que eu gravei, está dizendo o porquê que você finge, sendo que você não tem nada que proíbe você de fazer algo, principalmente o professor que é concursado. Porque na prática, Maísa, eu inclusive trago isso no preâmbulo do meu livro, que é: nós não se identificamos como sujeito de direitos. Esse é o grande problema. Nós, professores, quando nós estamos dentro da sala de aula, parece que tem um véu que nos cega emocionalmente, no sentido da gente não se enxergar como sujeitos de direitos, como qualquer outra pessoa, Maísa. E isso é chocante. É algo que chega a ser irracional. Porque você vê um policial militar, como aquele que comentou em um dos seus vídeos, que eu fiz um questionamento para ele lá, né? Ele que anda com um fuzil, que ele anda com, né, ali, na cinta, que tem uma legislação própria que protege ele. Se alguém chegar, dar um tapa nele, xingar ou ameaçar, ele imediatamente ele abre um processo contra aquela pessoa, sabe? Nós, enquanto professores, que estamos dentro da sala de aula, sem nenhum tipo de, né, de equipamento de defesa, sem nada, nós somos humilhados, somos xingados. As mulheres estão tendo aluno aí que estão fazendo atos obscenos, mostrando órgãos genitais, casos aí de professora que aluno com 1,80 m pegou e colocou no colo para fazer aquele ato que a gente não pode falar. Aluno dando facada nas costas de professor, atirando, ameaçando, chutando. E o professor, ou seja, essa quantidade de crime que o professor está sofrendo, Maísa, e o professor acha que a culpa é dos outros e que ele não pode fazer nada. Mas é mentira isso, sabe, Maísa? Eu estou fazendo esse preâmbulo antes de entrar porque a gente precisa dizer o óbvio, que você, professor, você tem os seus direitos. Os seus direitos individuais, ele não depende, repito, os seus direitos individuais não dependem de autorização de ninguém para que você possa exercê-los, buscar reparação. Mesmo aqueles que não são concursados. A gente fala num outro momento. Então, eu queria fazer esse preâmbulo para que você também comente, mas se você também percebe entre os seus seguidores esse tipo de situação que eu estou colocando, antes da gente entrar na questão jurídica. Sim, sim. A Lu aqui também, passamos por tudo isso, muitas vezes a direção não apoia o professor. A Bianca está falando que não tenhamos medo à hora de agir. Tudo isso que você diz é verdade. É como temos aí talvez um cunho histórico que leve a que nós tenhamos essas atitudes inadequadas, né? Enquanto cidadãos, pessoas de direito, que têm direitos individuais, e você nem entrou na questão do direito coletivo, né? Enquanto categoria. A gente está falando do direito individual, enquanto pessoa humana, que está lá garantido, sei lá, no artigo 5º da Constituição. Aquilo lá já é para todo mundo, então o professor está incluído, não é? O professor está incluído ali, não tem que estar escrito todas as profissões, é a pessoa, é o cidadão brasileiro. E eu percebo isso. E é uma barreira que eu entendo assim, Fabiano, a gente não vai alcançar o mundo todo, né? Nem é a nossa intenção. Oi, Vozes do Magistério, seja bem-vindo. A gente não vai alcançar todo mundo. Mas aqueles que estão aqui já têm uma predisposição a entender o problema. Sim. Certo? A gente entende, a gente parte daí. A partir da consciência vem a minha ação. E essa conscientização, essa aceitação, ela pode ser um processo difícil, um processo doloroso, porque falta esse posicionamento individual. E eu penso, uma vez eu até comentei aqui,
Professor é uma categoria que, em sua grande maioria, advém de classes mais baixas economicamente. A maior parte de professores veio de famílias pobres. Foram pessoas que lutaram muito, de diversas maneiras, a sua família ou sozinho, para estudar, para passar numa faculdade pública ou para pagar uma faculdade. Então, são pessoas que têm uma história de vida, em sua maioria, de luta para alcançar um nível superior, uma profissão, e muitos são os primeiros a ter uma posição de vida financeira melhor na sua família. A maioria de nós tem essa história. A gente compartilha essa coisa em comum. Isso é algo próprio da categoria de professor. Então, toda essa pessoa que lutou tanto para se tornar um profissional, quando ela chega na sala de aula, ela consegue um emprego e ela está ali, parece que toda essa identidade construída ao longo do tempo de luta, ela se esvai, a pessoa esquece. A pessoa esquece e começa a aceitar o inaceitável. E entra num looping de negação de que precisa se ter o seu posicionamento. Por quê? A direção não apoia o professor, a direção culpa o professor, a secretaria de educação isso, como você comentou lá nos seus vídeos. Aí bota a culpa na secretaria, nos pais, no presidente, no planeta Terra. Mas e a minha ação? Porque o planeta Terra, o pai, a direção, coisa não vai olhar para a Maísa, não vai olhar para o Fabiano. Não vai. Quem tem a responsabilidade de olhar para a Maísa, para o Fabiano, para a Grazi, para a Bianca, para a Daniela, são as pessoas. Então falta a gente ter essa coragem. Aí as pessoas não querem se posicionar. Ah, mas eu vou ficar mal vista. Ah, mas eu vou ficar mal falada. Ah, mas eu vou ser perseguida. A prática, infelizmente, das escolas, ela permeia isso. E faz com que essa pessoa que teve uma história de luta, que tem o seu lado bonito, que ela deveria se orgulhar, é como se ela colocasse toda essa sua história num canto e esquece. E aceita humilhações que nenhuma pessoa em qualquer outra profissão aceitaria. Com isso, a gente vê essa justificativa, infelizmente, dos professores em igual esses dias, a diretora falou que eu ganho para isso. E você fez o quê, minha querida? Olha o abuso. A diretora está sendo. Está errada. Ela está errada, ela está te humilhando. Mas você está aceitando a humilhação. Então, se você aceitar a humilhação, infelizmente, essa pessoa que está te humilhando, ela vai te humilhar ainda mais, porque isso é próprio do ser humano. A pessoa que tem a índole de fazer isso, ela vai continuar. Os pais não vão te respeitar, os alunos não vão te respeitar, a comunidade não vai te respeitar, porque ela vai ver que você é uma pessoa que pode fazer o que quer. Eu acho que na prática acaba sendo isso. E é assim, nós somos uma categoria muito grande, como você colocou, principalmente aqueles que são efetivos. Se nós, aí vem uma outra questão. A violência sofrida pelos professores, ela não é de hoje, só que ela está num patamar agora surreal. Se cada professor registrasse esta violência oficialmente, nós teríamos dados que esse é um ponto que aí eu, enquanto leiga que não sou da área, gostaria que você esclarecesse. Nós teríamos dados oficiais e isso ia acender uma luz vermelhinha, nem que fosse em algum canto. Porque se cada professor que sofre a violência, mas é criança. Tem gente que fala assim, eu fui na delegacia, o delegado não deixou eu registrar a ocorrência porque era uma criança. Falei, peraí, mas aí esse delegado está errado. Porque o pai e a criança tem responsável, e o responsável é maior de idade, o responsável responde pelo aluno. Então ainda tem isso. Os poucos que têm coragem ainda contam que tem gente que é impedido de registrar. Mas a maioria, e a gente pode chutar, sei lá, mais de 90%, claro que é um chute da minha cabeça, mas é em relação à realidade que a gente vê, não se posiciona, não faz. E aí a gente não existe. Então, se você apanha na cara, literalmente, que tem professor apanha na cara. Se você apanha, vai para sua casa quieto, houve a humilhação da criança, do aluno, do adolescente, do pai, da direção, vai para sua casa, volta no outro dia, aquilo ali não aconteceu. Sim. Então, não vai mudar juridicamente. Uma questão que você colocou, ela é central quando a gente pensa em termos de políticas públicas e alteração de legislação, seja em qualquer área do direito. Porque você disse bem, e aqui, tem essa pessoa que está comentando aqui, eu estou lendo aqui. A Prof. Saúde aqui, depois a gente vai até comentar sobre essa pesquisa aqui que tem bem a ver com os professores. Maísa,
o que você comentou sobre a falta de dados. Por quê? Eu vou trazer uma reflexão aqui, que depois a gente vai compreender esse ponto. A Lei Maria da Penha, ela foi criada, não foi só pelo o acontecimento da Maria da Penha em si que gerou a lei. Ali foi um estopim, foi algo que foi excepcional. A lei em si e todas as alterações que ocorreram, como criação de vara especializada na justiça, tudo aqueles direitos que hoje as mulheres têm, que são próprias da violência doméstica ali, ela só ocorreu esse conjunto de leis porque havia dados sobre o processo de violência das mulheres. Ou seja, a quantidade de mulheres que iam e que vão às delegacias de polícia para fazer um registro de ocorrência contra os seus parceiros, né, das violências sofridas dentro do ambiente escolar. Com o volume de informação, pôde-se notar que era algo muito grave, era algo generalizado, de norte a sul, leste a oeste, pobre e rico, analfabeto com doutorado, juiz, desembargador, advogado, todo mundo sofrendo com violência doméstica. Policial militar, policial civil, não importa, sofrendo violência. Ou seja, esse ponto que você tocou, mas ele é central e é o que eu sempre digo para os colegas quando, né, me busca para fazer uma consultoria, porque já chegou todos os limites, ele não consegue mais agir e ele vem buscar uma consultoria. Que o registro policial, ele é importante para que gere uma estatística. Porque hoje, hoje, se você... vou fazer um projeto de doutorado aqui, uma tese, e eu quero pesquisar de norte a sul, né, nas delegacias, sobre dados de violência que o professor ele sofre dentro da sala de aula. Não existe. Não tem. Não existe. Não tem. Se você mandar um ofício para, né, a Secretaria de Segurança Pública, quantos boletins de ocorrência foram registrados por professores no exercício da função que sofreram violência? Eles não têm, Maísa. Eles não têm porque nós, professores, nós não registramos o boletim de ocorrência quando sofremos agressão. Então, se nós não registramos, os dados não são computados. Não tem como a gente chegar no deputado federal e falar assim, olha, deputado, nós precisamos criar uma lei porque o professor está morrendo dentro da sala de aula. Tá, ô Maísa, Fabiano, mas onde que você tirou essa informação que os professores estão morrendo? Quantos professores morrem por ano? Quantos professores são agredidos por ano? Aonde você tem? Nós não temos essa informação. Percebe, Maísa? Por quê? Porque nós nos acovardamos e não vamos. E aí, eu já quero dar a primeira informação relevante. Não que tudo está falando seja relevante, mas questões práticas, né? Quando um policial, mesmo aí, o seu estado, né, tem essa questão da violência, dependendo do lugar, tem polícia, departamento de polícia civil que vai tratar o cidadão com, sei lá como que é a palavra, para não levar um processo aqui, né? Trata com certa indiferença. O professor, como você falou, ele vai lá, não cabe, prestem bem atenção, colegas, a pessoa da delegacia de polícia que está lá para registrar o boletim de ocorrência, ele não tem o poder legal de não registrar a ocorrência que você está narrando. Não cabe àquele sujeito dizer para você, professor, isso não vai dar nada. Você vai olhar para ele e vai dizer assim, com todo respeito, fulano de tal, né? Porque geralmente tem um crachá, alguma coisa. Não cabe a você avaliar isso. Eu quero que você faça o registro da forma como eu estou narrando e submeta ao delegado de polícia. Ele vai dizer se houve ou não um crime aqui e quem vai ser responsabilizado pela prática desse crime. Não cabe a você, com todo respeito, tá bom, fulano? Eu só quero que registrar a minha ocorrência, pegar uma cópia do boletim e ir para minha casa em paz. E vocês fazem a parte de vocês.
Isso é fácil, Maísa? Não é fácil, mas a gente precisa buscar essa coragem dentro da gente e fazer. Por quê? Esse cara, ele não tem outra escolha. E eu digo mais, se ele se recusar, Maísa, você vai usar a seguinte frase: tudo bem, você não vai registrar? Eu vou sair daqui, quando eu chegar na minha casa, eu vou ligar na corregedoria de polícia e vou dizer que eu vim aqui hoje, esse horário, e você se recusou. Se a sua ação foi correta, não vai acontecer nada com você. Agora, se você está fazendo algo que não é correto, aí você vai se ver. Na hora vai mudar de história. E eu digo isso porque vários professores que eu fiz essa orientação e foram à delegacia de polícia, inclusive em áreas ditas como perigosas, sabe? Aquelas áreas onde é controlada pela bandidagem. O policial já arrega na hora, porque ninguém quer ir para a corregedoria. Ninguém, Maísa. Deixa eu fechar para não falar demais aqui. Isso, porque tem bastante gente também que está comentando em relação a isso que você está orientando. Muito obrigada, Fabiano, por essa orientação clara e direta. Então, resumindo, o professor pode, né, deve, ele tem o direito, enquanto cidadão brasileiro, de se dirigir à delegacia e fazer o registro de violência sofrida. Caso o profissional lá da delegacia se recuse, o professor tem que olhar para ele e dizer que ele deseja que o pedido dele seja refeito e que o delegado que irá decidir se houve um crime ou não. Caso o funcionário continue na recusa, o professor vai olhar para ele, vai falar: ok, então eu vou embora. Chegando à minha casa, vou ligar para a corregedoria da polícia e vou relatar o fato. Se o senhor estiver com razão, bem. Se o senhor não estiver, assim que seja feita a justiça a meu favor. Seria isso? Exatamente, Maísa. Ok. Então, uma outra dúvida, ô Fabiano, que é também, eu estou lendo aqui enquanto você está falando, que o pessoal está comentando, a Voz do Magistério está falando que a questão é que nós não conseguimos nos unir, a Grazi está falando que tem as direções dificultam, o Rodrigo entrou aqui e falou que tem a direção não quer dar os dados, então esse era um outro ponto que eu queria também abordar em cima até do comentário do Rodrigo para aproveitar. No caso, o professor sofreu a violência. Ele vai. A orientação que eu já dei aqui para os professores, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija, porque, como você sabe, eu não sou da área do direito. E a gente está aqui para se complementar e se ajudar nesse assunto para esclarecer ainda mais, porque o mal-estar docente, infelizmente, em muitas questões, ele vai desembocar nessas questões de violência extrema, onde o professor ele precisa se posicionar. Não só também na questão legal, mas também isso traz um conforto emocional para o professor. Ele lutar por ele mesmo, porque quando você aceita a violência sofrida, seja ela física ou psicológica, você vai se definhando por dentro, você também vai potencializando aqueles sentimentos de insegurança, de incapacidade, e isso vai te levando para um estágio emocional que te leva à exaustão, porque a gente tem níveis para chegar na exaustão total e completa. E aceitar essa violência passivamente faz com que você caminhe mais rápido para essa exaustão. Então, às vezes a pessoa fica assim: ah, não vai acontecer nada. Mas só de você tomar a atitude por si, a direção vai ver que você está lutando por si, que você não é uma pessoa que merece, que aceita ser pisado e pronto. A família vai ver que você é uma pessoa que precisa ser respeitada, porque ela não sabe. Ela acha que você pode ser pisado, mas você está se posicionando, você vai ter uma outra visão ali. E a sua dignidade enquanto pessoa humana, mesmo que o delegado venha lá, aconteça alguma coisa depois, e não tenha nenhuma penalidade legal para aquele indivíduo que cometeu a violência. Mas emocionalmente, você vai estar mais fortalecido, muito mais do que se você tivesse aceitado. A sua imagem enquanto uma pessoa que não aceita ser humilhada também vai estar fortalecida. E outra coisa, você vai dar o exemplo, inclusive para os outros alunos. Porque, aquele professor ali, o fulano, fez gracinha com ele, ó. Mas aquele professor fez tal coisa. O pai e a mãe foi chamado. Fez algum movimento. Então, isso vai te ajudar não só na sua questão da sua imagem, do seu posicionamento profissional, mas também emocional.
E aí eu quero entrar nesse ponto da pessoa querer fazer o BO e, segundo o Rodrigo aqui, eu já vi outras pessoas falando, a direção não quer dar os dados do aluno para o professor fazer o registro de ocorrência. Na minha ignorância, inclusive, eu já peguei aqui e mandei até para professores que me perguntavam, entrei naquele site do boletim online e printei as páginas que você consegue fazer o boletim de ocorrência online. E Sim. pelo que eu vejo lá, as coisas, as informações são bem simples para você dar. Então, acredito, e aí é uma outra coisa, se você tem o nome do aluno, você consegue fazer o boletim de ocorrência ou obrigatoriamente você precisa ter o nome dos responsáveis? Porque se eu, por exemplo, não tenho o nome do responsável, quero fazer o boletim, eu vou falar, vou relatar, vou dar o nome do aluno, vou dar o nome da escola, endereço da escola, turma do aluno e tudo mais. A hora que o delegado se debruçar sobre o meu boletim de ocorrência, ele vai ter todos os dados para chegar no responsável daquela família. Essa é uma crença que eu estou equivocada ou não? Se você puder esclarecer. Maísa, você está certo. Todas essas reflexões que você fez, ela está correta nesse sentido de resgatar essa dignidade e de servir como exemplo para os demais, sobre todos os aspectos, inclusive a direção. E nesse ponto do registro, prestem bem atenção, pessoal, é importante que, quando você for fazer um boletim de ocorrência, você precisa ter algumas questões em mente. Você narrar exatamente o fato que constitui um crime, né? Ou alguma infração penal, você narrar com detalhe, o aluno veio, me deu um soco na barriga, me furou, o aluno me mandou tomar no cu, me chamou de puta, me chamou de vagabunda. É como aconteceu, Maísa. O professor não pode utilizar de eufemismo quando ele vai narrar um fato. Ele tem Não que pode dizer florear, né? Tem que ser literal. Porque para você ter essa literal. mania de florear. O aluno disse, vai tomar no cu, fecha aspas. O aluno disse, eu vou te pegar na saída e você vai ver, fecha aspas. O aluno fez gesto com a mão, fazendo um sinal, né, desse negócio aqui. E eu fiquei com medo, porque ele pode me fazer algo e eu estou com medo de retornar ao trabalho. Ou seja, a primeira coisa, ele narrar o que aconteceu. Segunda coisa, você precisa apresentar o máximo de informação possível para que a investigação chegue à pessoa responsável, como você bem disse. Você não tem o nome completo, mas você sabe a turma, você sabe o endereço da escola e o período que esse aluno ele atua. E É você sabe o nome, suficiente. você vai chegar lá e falar assim, ó, foi o aluno Zezinho, da turma do primeiro ano do ensino médio, ele tem 16 ou 17 anos, estuda no período da manhã da escola tal, localizada no endereço tal, tem um telefone tal, o diretor da escola é o fulano de Isso tal, e ele também está ciente dessa é situação. suficiente, não é, Acabou. Fabiano? Claro, você chegou e narrou. E eu estou requerendo que o responsável seja responsabilizado judicialmente. Você vai lá e vai falar isso. Acabou. Você pegando uma cópia desse boletim de ocorrência, Maísa, porque nem em todos os casos a gente consegue registrar online. Os que dá para registrar online, faz online. Os que não dá, vá pessoalmente. Terminou? Pede uma cópia. Fala, me dá uma cópia aí. Você pega essa cópia, você vai levar na escola, tira um xerox, chega na secretaria e fala assim, ó, eu quero protocolar esse boletim de ocorrência aqui. Como assim, professor? Protocolar? Sim, eu quero que seja juntado aqui para que a direção da escola tenha ciência da medida que eu estou tomando frente à violência que eu estou aqui. E eu quero que esse boletim seja encaminhado ou para a Secretaria Municipal, se o professor for do município, ou para o núcleo ou departamento regional de educação, se for um professor do estado, para que o diretor tenha ciência e dê ciência ao núcleo, né, ou departamento. Você sabe o que vai acontecer, Maísa? A primeira coisa que a secretária da escola fala assim, não, Maísa, que é isso? Para quê? Para que essa formalidade toda? Não precisa disso não, a gente vai levar. Não, eu quero formalizar porque é a forma correta que a lei diz que tem que ser feito. Eu não tenho nada contra você, secretária, eu não tenho nada contra o meu diretor, contra o meu pedagogo, mas esta é a forma legal. Por favor, aceite aqui
e me dê uma cópia com o número do protocolo. Ah, mas isso aí tem que ser feito lá na Secretaria Municipal. Beleza, não tem problema. Faz o protocolo por e-mail. Ou seja, e solicite da direção, Maísa, os encaminhamentos legais. Aí o professor vai perguntar, quais encaminhamentos legais? Esses encaminhamentos você não precisa saber, porque esse protocolo, Maísa, ele tem uma outra finalidade, que é você começar a criar provas de que o município ou o estado está se omitindo no dever de proteger você enquanto profissional, entendeu? Se você faz isso e dá ciência que o seu local de trabalho ele é em si, ah não, tem que parar aqui, porque isso aqui vale muito dinheiro, essas orientações, cara. Não, mas aí porque aí já está indo em várias instâncias, Não, né? mas Mas é só na para você questão entender, inicial deu para entender. é uma questão de lógica. Quando você começa a fazer esse passo a passo e solicitar ao Estado, ao município, que tem o dever de garantir a integridade física do professor, você está constituindo provas da sua condição de vulnerabilidade. Se amanhã ou depois alguém vir apontar o dedo para você de alguma situação, fala, não, olha lá, ó, eu estou sendo agredido, eu dei ciência e ninguém fez nada para me proteger. Inclusive, o professor depois pode até processar o município ou o Estado requerendo reparação por danos morais e materiais. Porque o professor ficou doente, ele teve que ir ao médico, ele gastou com medicação, ele gastou com terapeuta, Maísa. Então, isso depois, o professor concursado, ele pode fazer isso. E como você bem disse, e assim eu encerro essa parte aqui, eu não falei tudo, mas foi só uma lógica do que a gente precisa fazer. Ó, aqui, isso aí, ele tem um caráter inibitório que o nosso colega professor não tem ideia. Vários, eu faço consulta toda semana com o professor de norte a sul. Vários foram o retorno dos professores que depois que chegou, fez a coisa como eu orientei, a galera murchou, passou a respeitar aquele professor, passou a tratar o professor com respeito, mãe de aluno vir falar mansinho com o professor, aluno passar, opa, se eu for aqui, meu amigo, daqui a pouco vem a viatura e vai me levar preso. Com esse aqui eu não tiro farinha, não. Então tem esse caráter também inibitório. Mesmo que no final ninguém seja punido, se o professor ele conseguir, ao menos que o aluno e a equipe respeite ele, já vai ser de grande valia essa medida. Ele já vai ficar mais tranquilo. Perfeito. Informações que valem ouro, hein? Ó, quem tá aqui tá privilegiado, hein? Sei nem se eu vou deixar a live gravada. O que você acha, Fabiano? Deixa gravado ou não? Vamos deixar aí, porque o pessoal merece. Deixa pelo menos por uma semana, depois você arquiva ela. Depois eu tiro. Porque senão o pessoal não contrata a nossa consultoria, né, mãe? Ai, ai. Mas já fica aí também a dica de que esses são passos que a gente precisa ter, porque caso aconteça algo mais grave, você já tem lá provas, você já tem um precedente, depois para você contratar uma assessoria especializada de um advogado e você também fornecer ali, você ter essas provas. Porque a gente, infelizmente, nunca sabe o que vai acontecer, né? É da vida, obviamente. Bianca tá falando para deixar a live gravada, que é de utilidade pública. A gente sabe, faz parte da vida. Mas, infelizmente, quando chega num caso de violência extrema, óbvio que nem todos os casos, mas aquilo dali é algo que já vinha acontecendo com pequenas violências, se eu posso falar assim. Violências menores que não foi feito. A gente vê muito isso, Fabiana, assim. A gente olha, principalmente, infelizmente, a educação infantil hoje, ela virou uma bagunça. Uma bagunça no sentido de que professores normalizaram apanhar de alunos de tudo quanto é motivo e professores de educação infantil devem se posicionar contra essas ações. Não é normal você apanhar, levar chute de aluno, mordida de aluno, cuspe de aluno no rosto, aluno pegar, escarrar catarro, cuspir na cara da professora, e a professora
aceita. Aceita no sentido de que não estou culpando a professora de que, falando, a culpa é sua, que é isso. Não, é porque a falta de limite, de educação, de respeito para com o outro, ela não está acontecendo dentro das famílias desde a primeira infância. E aí vai para a escola, a criança reproduz esse tipo de coisa absurda, e o profissional é acuado, sim. As direções fazem isso, fazem, a gente não nega, a gente sabe, até porque a gente fala de matemática aqui que a gente tem conhecimento de causa, a gente não está falando de matemática que a gente leu num livro, a gente fala de matemática porque a gente vive muitas situações, então a gente sabe que as pessoas não estão exagerando ou mentindo quando falam isso, mas não pode naturalizar. E o que a gente vê ao longo do tempo? A violência começa na educação infantil, aí depois a criança vai para o ensino fundamental, ela vai aumentando. Conforme ela vai crescendo, ela vai provando mais um pouquinho, porque ela nunca é punida. A família não é punida, é sempre assim. A família tem razão. Nós, infelizmente, vivemos num sistema onde o aluno é visto como vítima dos professores, vítima do autoritarismo. Então, quer-se uma coisa muito democrática, mas democrática só para os alunos, não para os profissionais. E aquele aluno ali nunca tem punição. E o que acontece? Isso é do ser humano. Né? Ele vai testando, ele está se desenvolvendo, ele nunca é punido. E o que acontece? De ano em ano, de turma em turma, as turmas vão ficando piores. A violência vai ficando pior, eles vão experimentando mais violência. E aí a punição não vem, a consequência não vem, eles vão ficando piores, piores e piores, até que chega num ponto de uma violência máxima, como os exemplos que você deu no início. Aluno acha que pode cometer violência sexual contra a professora dentro da escola, aluno que dá facada na professora, aluno pai e mãe que vai na reunião e bate no professor, porque o professor falou que o aluno não fez a lição de casa. E aí todas essas coisas, mas isso não acontece do nada. Isso é uma crescente. Então, se lá no começo o professor se posiciona, ele está fazendo bem para ele, mas também para a categoria, não é? Então, assim, até porque o nosso tempo já até estourou, né, Fabiano? Deixa só para poder tocar, Maísa, com perdão aí, porque a gente está no limite do tempo. Eu coloquei aqui um comentário. Vou quebrar um mito aqui, ó, para quem ficou aqui até o final, os guerreiros estão aí. É um mito. Ó, deixa eu usar uma expressão aqui, que hoje eu fiquei com essa expressão na cabeça. O aluno pode muito, mas não pode tudo. O aluno pode muito, mas não pode tudo. A criança pode muito, mas não pode tudo. Aí eu explico. A Paty Bastos está aqui, ela está querendo saber, né? Está querendo saber, né, Paty Bastos? Ó, Maísa, qual que é o ponto? Há um mito de que a criança, né, até 12 anos, ele pode fazer tudo e que não vai ter nenhum tipo de responsabilização. Isso é um mito no sentido de não haver uma responsabilização no sentido criminal ou de uma forma genérica. Porque, assim, na esfera criminal, de fato, a criança até 12 anos ela não tem nenhuma sanção. Ponto, acabou isso aí. Mas isso não quer dizer que se uma criança até 12 anos pegar um objeto e fazer um negócio contra o professor, aquilo vai ficar por aquilo mesmo. Ora, bolas. Então, uma criança pegou um objeto pontiagudo e tome nas costas da professora, fez um corte, a professora ficou internada, furou o pulmão, né, com aquele objeto que a gente usa para escrever. Quer dizer, então, porque ela não é responsável criminalmente, não vai acontecer nada? Esse é um mito, Maísa. E eu estou falando uma questão extrema, porque o extremo, ele pode você fazer o mesmo raciocínio para uma questão de cuspir na cara, de dar um chute na canela, de dar um soco no estômago do professor, de pegar um objeto e lançar contra o professor, que são formas de agressão. O que o professor precisa fazer? E vai outra informação aqui importante. Pelo amor de Deus, façam isso. Ali no seu diário de bordo ou livro de registro de classe, depende da localidade, tem um nome diferente. Você deve anotar da seguinte forma e no seguinte local. Quando um aluno, até 12 anos, ele comete esse ato contra você ou contra o colega, você vai fazer o quê? Você vai anotar no diário de bordo, lá no campo de observação,
o que aconteceu, quem fez, e ao final você vai pedir os encaminhamentos legais. Para quem que você vai pedir os encaminhamentos legais? Porque o professor, Maísa, legalmente não é ele que aplica a sanção dentro do ambiente escolar, é a coordenação pedagógica. Quando você faz o registro no campo de observação da conduta praticada pelo aluno e a última frase é requeiro os encaminhamentos legais, você está falando essa informação para a coordenação pedagógica. Você joga a bomba para eles. Se eles vão fazer ou não, não é problema seu, professor. Você fez o que a lei manda, que é registrar ali. Quantas vezes, Fabiano, eu vou registrar? Todas as vezes. Se é aquele aluno Saci Pererê, que ele faz todos os dias, você anota todos os dias e solicita os encaminhamentos. Por que que é importante? Porque lá na frente, quando você for solicitar aqui 2 alunos infernais, eles não podem ficar numa mesma sala, você tem um conjunto de provas que mostram que 2 alunos encapetados precisam ficar em sala diferente. Se você acontecer alguma situação mais grave com esses alunos e você, de alguma forma, alguém tentar te responsabilizar, você tem um conjunto de registro mostrando que aquela conduta é reiterada. E, principalmente, que você não se omitiu e você vai dizer, assim, eu, né, enquanto seu advogado, vai falar assim, ó, olha aqui, ó, a Maísa fez 15 registros nesse ano solicitando os encaminhamentos legais. Coordenação, o que você fez em casa? A coordenação não vai ter feito nada e, ó, nós vamos ganhar a causa na sua defesa. Por quê? Porque você seguiu minha orientação. Ah, mas salva só por 2 dias, porque é muita coisa aqui, cara. Bom, gente, então eu acho que foram informações valiosíssimas. Quem está aqui, ó, Maísa. Você está entendendo? A gente planta hoje para colher amanhã. A gente não está preocupado nesse ponto de que a solução vai resolver amanhã, mas a gente está plantando sementes defensivas para quando, se acontecer algum problema com você, você tem um conjunto probatório robusto na sua defesa. E isso é bom emocionalmente, porque você fala assim, ó, eu estou fazendo isso aqui e porque isso aqui vai me trazer um benefício amanhã ou depois. E aqui eu encerro com uma informação. Você sabe o que acontece? Eu já recebi feedback de coordenador e diretor que fala assim, ô Maísa, não é para você anotar aquelas questões lá no diário de bordo, não, tá? Nós temos um caderno apócrifo aqui que você tem que anotar aqui. Por quê? Como esse caderno não tem validade, alguém rasga ele a qualquer momento. Quando alguém, e assim eu encerro minha fala aqui, falar isso para você, você vai falar assim para o diretor ou para o pedagogo, ô meu coordenador, o documento oficial da escola é o diário de bordo. Então é lá onde eu devo registrar as ocorrências, não é aqui. Pronto, acabou. Ele vai ter que ficar pianinho e acabou, porque não tem o que fazer. Porque ali é o documento. Feito isso, cara, isso dá uma sensação de empoderamento muito grande, porque você sabe o que está fazendo. Você sabe, inclusive até mesmo para medidas do Conselho Tutelar. Porque quando o Conselho Tutelar, ele eventualmente pede registros de negligência da família, ele vai buscar nesse campo de observação. E aí, como não tem nada registrado, como que vai fundamentar uma medida contra a família? Que não foi no sistema único buscar um apoio psicológico para essa criança, uma terapia, um neuropediatra, alguma coisa assim. Então, esses documentos, eles são fundamentais para o professor ter elementos para até mesmo punir a família por negligência, entendeu? É muita coisa aí, meu Deus do céu. Muita coisa, né? Então, assim, eu acho que só com as orientações de hoje já dá para ajudar bastante gente. Se cada um aqui que está nos ouvindo assistir a gente aí nesse tempo que a gente vai deixar a live gravada, absorver essas informações, pensar, refletir, se colocar ali como prioridade, porque tem que ter coragem, a direção não quer, a direção falou, nananana. Aí vem aquilo, é você, o seu individual, é você enquanto cidadão, enquanto profissional, que precisa se posicionar. Ninguém vai se posicionar no seu lugar, né? Ninguém. Olha o O que que comentário. é?
Vi mãe valente ficar pianinho quando a professora chama a polícia. É isso mesmo, porque sabe, é isso aí. Enquanto tá ali, tá vendo que pode cometer abusos contra você, a pessoa vai cometer. Mas ela sabe que existe sanção legal, ela sabe. Então, é isso aí que a Bianca colocou, sim. É verdade. Então, eu acho que já deu para esclarecer bastante coisa e que a gente já quebrou aqui alguns mitos que não é necessário ficar esperando ninguém. Você não precisa do aval da direção, da coordenação para agir em relação à violência. Você não precisa de dados específicos do aluno para registrar o boletim de ocorrência. Você não precisa, inclusive no diário, o professor tem lá o nome e a data de nascimento do aluno, mesmo se não tiver o nome e data de nascimento, como o Fabiano orientou aqui, você vai dar a especificidade, a aluna da turma tal, turno tal, escola tal, endereço tal, telefone tal, diretor tal. Tem como entrar em contato e identificar esses responsáveis. Assim como também fazer os registros diários das violências sofridas, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Acho que foram informações valiosíssimas e a gente vai encerrando por aqui, ultrapassando o nosso tempo, agradecendo o tempo do Fabiano, e agradecendo a todos que participaram com seus comentários, com as conversas, e estão aqui com a gente. Bianca, Maísa, eu estou olhando ali embaixo ali. Só para poder fechar aqui, uma pergunta do professor, não sei aqui, não consigo ler ali. Registrar e notificar a direção via WhatsApp com registro de histórico e pedido de anotação formal tem valor jurídico? Olha, não é o melhor caminho, mas se a escola, pelo menos ela tiver um WhatsApp próprio da escola, que não seja o WhatsApp do Pessoal. diretor, do coordenador, se for um WhatsApp oficial, ele é um meio, não é o correto, mas ele vai ter algum valor mínimo ali. Ô Maísa, eu queria até pedir aqui, ó, em nome da Bianca, da professora Priscila, do professor Leandro, da professora Aline, em relação àquele projeto, àquela petição, a gente está pensando em fazer uma live aqui, nós quatro, para poder aproveitar, tentar expandir ao máximo e falar um pouquinho sobre a petição, esclarecer o que a gente está querendo com aquela petição de reforma do ECA. Eu queria fazer esse convite, eu sei que sua agenda é muito apertada, mas eu queria contar com a sua presença, com a sua participação, para a gente esclarecer alguns pontos e tentar mobilizar o pessoal para assinar a petição lá, porque a petição é algo importante nessa tentativa de estabelecer uns limites claros aos alunos quanto aos seus deveres. Então, basicamente é isso, e um pouco de responsabilização. Então, se você puder, a gente fazer uma live aí nós quatro, né? Porque aqui acho que dá para fazer com quatro, a gente tira um dia aí, faz uma live, que daí pega todo o público de todo o perfil e a gente consegue ter um engajamento maior e levar esclarecimento para que a gente atinja um número razoável de assinaturas e possamos cobrar a quem de direito, que são os nossos congressistas, para que eles possam alterar a lei e trazer mais segurança para o ambiente escolar, não só para o professor, mas para os alunos, a família e a gestão como um todo. Um Todos os forte abraço profissionais de ensino, né? e espero que a Perfeito. gente possa fazer essa live todo Vamos sim. coração. E aqui eu já estou falando publicamente, que eu vi que o pessoal está aí, um pessoal que tem um projeto muito interessante que também eles estão levantando dados, fazendo pesquisa sobre a saúde dos professores. Muito interessante, eu passei o seu contato para eles entrar, falar contigo, tá? Aceito, pessoal. Eu fiz uma conversa com eles hoje e a gente precisa ajudar esse pessoal que, assim como eu, você e outros, estão buscando proteger a saúde do professor no ambiente escolar. Logo mais eles vão entrar em contato. Um forte abraço, Maísa. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Muito E obrigada. até uma próxima oportunidade, Maísa. Fique com Deus. Obrigada, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Boa semana e até a próxima live para a gente falar sobre essa petição do ECA, então. Boa Até mais. semana para todos. Tchau.